Essa aula que eu estou gravando é para ajudar vocês na próxima avaliação. O que eu peço a vocês? Assistam com calma, eventualmente para alguma parte, escreva alguma coisa, copie. Eu vou sempre tentar focar em relação à avaliação, tá certo? Vem comigo, vamos embora. Então é o seguinte, a primeira imagem que nós estamos vendo aqui é o coração, tá certo? O coração, ele tem aqui o seu lado direito, né? Ele tem a veia cava que traz o sangue, tá? A veia cava superior que traz o sangue da parte superior, veia cava inferior que traz da parte do corpo inferior, e a veia cava traz o sangue com pouco oxigênio. Entra o sangue no átrio direito, que é bombeado para o ventrículo direito, e do ventrículo direito para o tronco pulmonar, onde o sangue vai ser oxigenado. Depois que esse sangue é oxigenado, ele vai voltar para o lado esquerdo do coração. Tem a veia pulmonar, que traz o sangue do pulmão para o átrio esquerdo. O átrio esquerdo bombeia o sangue para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo bombeia o sangue através da aorta. Tá? Esses nomes, veia cava, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, tronco pulmonar e aorta, tem que saber. Tá certo? Então dá uma paradinha e copio esses nomes. Tá? O coração, ele contrai porque ele tem uma região que gera uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela chega primeiro nos átrios, depois ela avança para os ventrículos, fazendo com que os átrios contraiam, em seguida os ventrículos contraem. Tá? Esse processo de contração também tem o nome de sístole. E quando o músculo relaxa, é chamado de diástole, tá bem? Então, sístole, quando contrai, diástole, quando relaxa, tá bem? Então, nota, o coração tem uma região chamada nó sinoatrial, que gera uma corrente elétrica para o músculo cardíaco contrair. Primeiro os átrios, depois os ventrículos, tá? Aqui, ó, mostrando que a corrente elétrica chega nas células do coração, as células cardíacas, e assim que essa corrente elétrica chega em todas as células elas contraem, elas encurtam, contraindo e bombeando o sangue. Tá certo? Nota que o coração tem células com núcleo, com citoplasma, com membrana plasmática. Tá? O núcleo guarda o material genético e a membrana plasmática permite a entrada e saída de substâncias na célula. Tá? Beleza. Aqui está o coração, né? Primeiro, do lado direito recebe o sangue com pouco oxigênio e do lado esquerdo um sangue com muito oxigênio. Chega primeiro nos átrios, os átrios contraem, mandam sangue para os ventrículos, enchem os ventrículos. Ventrículo direito bombeia o sangue através do tronco pulmonar para ser oxigenado e o ventrículo esquerdo manda sangue através da aorta. Está representado em azul o sangue com pouco oxigênio, em vermelho o sangue com muito oxigênio. O sangue com pouco oxigênio é chamado de sangue venoso e o sangue com muito oxigênio é chamado de sangue arterial. Tá? Legal. Aqui uma imagem mostrando que quando a gente pinga adrenalina, que é um hormônio excitatório, o coração aumenta a sua atividade. Tá? Então, uma das formas de aumentar a pressão é o organismo liberar adrenalina, que é o hormônio do susto, né? Você toma um susto, libera adrenalina, e aumenta a atividade do coração, logo aumentando a pressão arterial. Tá? Uma outra forma de controle de pressão arterial é através do volume de sangue. Quando você aumenta o volume de líquidos no seu corpo, quando você não consegue liberar esses líquidos, tá? A tendência, a sua pressão é aumentar. Quando você faz xixi, isso a gente regula sempre, fazendo xixi, o volume de sangue volta ao normal e a pressão volta ao normal. Tá bem? Então, uma das formas também de controle de pressão é através do volume de sangue.
aumentou o volume de sangue, aumentou a pressão. Fez xixi, reduziu o volume de sangue, reduziu a pressão arterial. Tá certo? Legal. Aqui mostrando a imagem, na verdade, o sangue venoso, que é com pouco oxigênio, ele não é azul, mas ele é um vermelho indo para o marrom. Enquanto o sangue arterial, que é rico em oxigênio, gás oxigênio, que a gente recebe no pulmão, ele é um sangue que tem uma cor mais viva, uma cor vermelha viva. Tá? E é assim que a gente representa. O lado direito do coração de cor azul, mostrando que recebe sangue venoso. O lado esquerdo do coração, uma cor vermelha forte, mostrando que recebe sangue arterial, rico em oxigênio. Tá? Beleza. Quando a gente pega o sangue, ele é vermelho, né, por conta das hemácias, que são as células sanguíneas que contêm o pigmento vermelho, né? A gente centrifuga, a maioria aqui são as hemácias, são as células vermelhas. Que a gente vê aqui os vários tipos de células que tem no nosso sangue. Tá? Primeira célula que eu vou falar aqui são os glóbulos vermelhos. Ó. São células que servem para transportar oxigênio e gás carbônico. O oxigênio que pega do pulmão e leva para os órgãos, e o gás carbônico que recolhe e volta para o pulmão. Também dentro do sangue, além dos glóbulos vermelhos, que tem essa cor vermelha, nós temos uma célula chamada glóbulo branco, que a principal é o neutrófilo, que é uma célula, quando tem uma bactéria que está nos atacando, ela sai do sangue, movimento esse chamado diapedese, e vai comer a bactéria, chamada de fagocitose. Lembrando, o glóbulo vermelho transporta oxigênio, o glóbulo branco é que ataca micro-organismos invasores. Ele passa pelo vaso sanguíneo e vai lá comer a bactéria. Tá? As hemácias, elas transportam oxigênio. Elas conseguem capturar o oxigênio no pulmão e levar esse oxigênio para todo o nosso corpo. Essa é a importância das hemácias ou glóbulos vermelhos. O oxigênio ele é importante para o nosso corpo para gerar energia. Então, por isso que nós precisamos transportar oxigênio para todo o nosso corpo. Beleza. Aqui nós temos também pedaços de células, não são células inteiras, são pedaços, chamados de plaquetas. Então, glóbulo vermelho transporta oxigênio e gás carbônico, glóbulo branco, defesa, e as plaquetas, quais são as funções? Quando eu tenho a lesão em um vaso sanguíneo, elas grudam nessa lesão e evitam a perda de sangue, tá? Formando um tampão, né, que evita a perda de sangue. Tá? Então, essa é a importância das plaquetas. Quando a gente lesiona, quando a gente se machuca, que a gente não perca sangue de forma descontrolada. Tá bem? Legal. Agora, vamos falar um pouco sobre o sistema digestório. Eu fui falar um pouco de anatomia, né? Nós temos a cavidade oral, a boca. Nós temos as glândulas salivares, vamos produzir a saliva, que além de digerir principalmente um carboidrato chamado amido, também serve para facilitar na mastigação. Após a cavidade oral, o alimento cai aqui na faringe e depois num tubo chamado esôfago, que leva esse bolo de alimento até o próximo órgão chamado estômago. Então eu tenho um tubo chamado esôfago que leva até o estômago. O estômago ele é importante por quê? Porque ele produz ácido clorídrico e uma enzima para fazer a digestão das proteínas chamada pepsina. Nota, precisa de ácido sendo produzido no estômago para ele funcionar de forma correta. E essa enzima é chamada pepsina. Tá? Caiu do estômago. Do estômago, esse alimento ele é lançado aqui no intestino. Tá? E no intestino está ligado aqui o pâncreas e a vesícula biliar e fígado. Tá? Então vamos lá. O estômago manda o alimento para o intestino. Tá? Aqui no intestino vai ser lançado a bile, que é liberada pela vesícula biliar. Qual a função da bile? É fazer com que a gordura na dieta ela se misture
corretamente para poder fazer a digestão. E o pâncreas, ele é o órgão que vai liberar as enzimas para a digestão, que vai agir junto com a bile. Então eu preciso da bile para diluir a gordura e as enzimas liberadas por essa glândula chamada pâncreas. Aqui nessa parte aqui do intestino. A primeira parte chama intestino delgado. Tá? Então aqui nós temos o intestino delgado, que vai ser importante para a digestão e absorção dos alimentos. E depois ele vai cair aqui no intestino grosso, tá? Onde forma o bolo fecal. É aqui que vai ter absorção da água, que vai controlar a consistência das fezes. Aí as fezes vão chegar até o reto e o ânus, onde ocorre o processo de defecação. Tá certo? Gente, muito obrigado. Valeu!